Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser receber conteúdos antecipados, eu vou te apresentar o meu projeto do Apoia-se. Com o Apoia-se, a partir de R$1 por mês, você vai garantir aí conteúdos antecipados para você e vai me ajudar a continuar criando conteúdo, né? Como, por exemplo, essa prévia da semana, que só vai sair na sexta-feira para a galera lá no YouTube. Você vai estar recebendo esse vídeo provavelmente na quarta, na hora do almoço ou na parte da manhã. E também vai lembrar que estou indo para o Sul-Americano nesse próximo sábado, né? Então, muitos conteúdinhos ou alguns conteúdos que eu consegui produzir lá já devem sair antes aí para a galera do Apoia-se. Então, a partir de R$1 por mês, além de você me ajudar, você também vai garantir uns conteúdos bem legais para você. Bom, gente, vamos falar das prévias dessa semana. Temos 5 jogos nesse final de semana. Vamos conhecer os finalistas da BFA, vamos conhecer os finalistas do Brasileirão D2, vamos conhecer o primeiro finalista do Brasileirão D1. Então, chegou a hora, né, dos grandes jogos. Né? Chegou a hora dos grandes jogos nas duas competições. Começando pela BFA, temos os 2 jogos serão no sábado. Vamos começar pelo jogo entre Galo Futebol Americano e Sorriso Hornets, né? Galo campeão do Sudeste, Hornets campeão do Centro-Oeste e campeão do Wildcard Centro-Oeste Norte. As equipes se encaram em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Galo vem de uma sequência de jogos, né? Jogou na última semana contra o Flamengo Imperadores, vitória tranquila. Sobre o caso que aconteceu durante o jogo, falei sobre isso no recap, então se você quiser ver um pouco do que eu falei sobre o caso de racismo, vai lá no vídeo do recap que você pode entender a minha opinião, de certa forma, de mais um caso de racismo no futebol americano brasileiro. Mas vamos lá. Falando desse jogo em específico, eu acho que é um jogo muito mais interessante do que muita gente está programando. Eu acho que o Galo é sim o favorito, é indiscutivelmente o time a ser batido nesse duelo, mas vai encarar um Sorriso Hornets que veio de uma vitória muito grande contra o Manaus. Grande porque realmente foi uma vitória guerreira, né? O time estava com menos de 25 jogadores em Manaus e conseguiu vencer. Vamos ver como que essa questão do elenco também vai ser nesse jogo de agora. Eu acho que é uma viagem mais fácil, entre aspas, de fazer, né? Então vamos ver se a equipe consegue levar mais elenco, se a equipe consegue, né, ter um reforço aí de volume de jogadores mesmo para esse jogo. E vai ser interessante porque esse time da equipe do Hornets, né, é um time que tem jogadores muito explosivos, né? Falei muito do Caio, falei muito do Adner. É uma equipe que tem seus caras muito explosivos, né? O ataque como um todo é montado desse jeito pela Bela e pelo Heitor, mas vai encarar um Galo que provavelmente vai ter como trocar, né? Então, será que a estratégia vai ser trabalhar relógio ou vamos para a explosão, vamos para o que a gente tem de melhor para bater de frente aqui e tentar vencer esse jogo? Então, é um duelo muito legal e muito interessante para a gente ver, um jogo muito mental também e é um jogo muito de ajustes. Vai ser interessante ver como essa defesa vai se montar também, né? Porque vai encarar um ataque que está correndo muito bem com a bola e que passa cada vez melhor com a bola. Tem Caravita no comando desse ataque, então ele contra o antigo treinador dele, o Heitor, né? Então vai ser interessante ver como o Heitor se monta para o seu antigo quarterback defensivamente, ele junto com o Pechina. E para o próprio Galo, né? Se de repente o Caravita não desempenhar bem, dá para se apoiar no jogo terrestre, vai tentar trazer o Howard, né? Até o momento o Caravita, sempre que foi testado, jogou bem, né, esse ano. Então vai ser um duelo muito interessante, né? Eu acho que vai ser realmente vai ser uma partida legal, né? Eu acho que assim, seria uma surpresa o Hornets vencer? Para mim seria, né? Não vamos aqui também ser hipócritas, mas eu acho que pode ser um jogo mais interessante, talvez um pouco mais parelho, né, do que uma galera talvez imagine. Acho que o Galo é franco favorito, mais uma vez. Tem uma das melhores OLs do Brasil, tem um grande duo de running backs com o Ariel e o Marco Geller, né? Marco Geller que tá a um TD de bater 50, pode bater nesse jogo. Mais uma vez, Caravita, talvez o melhor quarterback esse ano em volume, né? Um cara que tá produzindo bastante, né? Produziu muito no primeiro semestre, tá produzindo bastante agora no segundo também. Então, jogador que vai estar com a seleção brasileira, né? Um menino muito novo, é um cara que tá fazendo valer. E conta com um corpo de recebedores também muito, muito bom. Deve contar com a volta do Ryan, que não jogou contra o Flamengo. E, sem falar, defesa do Galo, basicamente não tem muitos pontos fracos,
né? Tirando as faltas que comete, né? Que eu acho que é algo a se reduzir. E vai ser muito interessante ver como essa OL vai lidar com esse jogo, com esse front, como que a velocidade do Hornets se sobrepõe à intensidade física do Galo e vice-versa. A defesa do Galo é muito rápida também, tem bons caras ali que roubam a bola, né? Chamoni vindo de um jogo com pick six, né? Os special teams também vão ser um fator muito legal, porque a gente sabe que o Heitor é um cara que gosta muito, né, de se arriscar, de tentar surpreender com special teams, e vai encarar um Galo que desde a chegada do Lessa também é um time que se arrisca mais, é um time que varia muito, que faz ali principalmente em kickoffs, em retornos. Então é um duelo bem interessante. Galo é favorito, mas eu acho que o Hornets, depois de tudo que a gente viu até agora, não dá mais pra gente duvidar de que o Hornets pode fazer um jogo muito bom contra o Galo, mesmo jogando fora de casa. O outro jogo, a outra semifinal, será entre Recife Mariners e a equipe do Almirantes. Jogo em Recife, jogo também no sábado. Esse é um jogo bem interessante. É um jogo que eu acho que ele tende a ser talvez até um pouco mais truncado, porque a gente está falando de um Almirantes que é uma equipe muito física, uma equipe que vem ali de uma predominância no estilo de jogo, que corre muito com a bola, vai encarar uma defesa que teve seus momentos ruins contra o Fortaleza Tritões, mas conseguiu forçar muitas paradas e parar um dos ataques mais explosivos que a gente teve na BFA, que foi o ataque de Fortaleza. Briga de dois quarterbacks muito bons, né? De um lado a gente tem Bassani, do outro a gente tem Fadini. Briga de running backs muito bom, porque a gente tem Nazgûl de um lado e do outro a gente tem o Adolfo. E assim, é um duelo que eu acho que também vai ser muito legal. O fator viagem também pode pesar, né? Uma viagem do sul para o Nordeste é uma viagem complicada de se fazer, né? Falei com algumas pessoas do Almirantes, né? Então vamos ver como que o time vai conseguir se organizar para fazer essa viagem da melhor forma possível, né? Para todo mundo chegar descansado e ter tempo para poder desempenhar bem. O ataque do Almirantes vai precisar de mais ritmo do que a gente viu na final do Sul contra o Rex, né? A defesa tem que diminuir faltas, é uma defesa que comete muitas faltas e vai pegar um ataque que, se você der segundas chances, vai punir, porque já fez isso em jogos esse ano. E para a equipe do Mariners, vai ser muito interessante ver a estratégia, né? Uma equipe que realmente tem um jogo terrestre muito bem estabelecido, tem um jogo aéreo também que, quando precisa, aparece muito bem. Tem dois americanos muito bons, o Shea e Shelley, né? Vamos ver como que vai ser a utilização e a divisão de snaps de cada um, né? São caras que podem jogar no ataque, podem jogar na defesa. Então, realmente um duelo muito interessante para a gente entender o que vai acontecer. Mariners, para mim, é favorito. Eu disse que, independente de quem viesse do Sul, para mim o Mariners seria favorito, ou Mariners ou Tritões. O Nordeste é favorito em cima do Sul para mim esse ano, não só pelo fator casa, mas também pelo fator casa. E um outro fator legal para a gente ver vão ser os Special Teams, né? Falei muito na final do Sul como os Special Teams basicamente foram crucial para uma vitória do Almirantes, e vai encarar um Special Teams do Mariners que se arrisca pouco, na minha opinião, mas que faz ótimos trabalhos, não desperdiça oportunidades, e se você erra, você é punido. Então, é um duelo muito legal. São dois ataques que podem de certa forma, deitar em um estilo, podem viver de um jogo corrido no jogo, de um jogo aéreo de um jogo, mas, né, a expectativa é que precise fazer de tudo para ganhar e para garantir essa final. Indo agora para o Brasileirão da CBFA, né, teremos aí 2 jogos da D2 e um jogo da D1. Começando pela D2, outro assunto que foi muito falado essa semana e muita gente discutiu, que foi a mudança da CBFA do regulamento com relação às semifinais. Mudança essa que proporcionou um jogo entre Six Spartans e Ocelotes e Porto Alegre Pumpkins e Canoas Bulls, quando teoricamente, pelo cruzamento de seeds, seria Spartans e Bulls, Ocelotes e Pumpkins. Vamos lá. O que diz o regulamento, né? O regulamento diz o que o regulamento dizia de playoff. Dizia que na primeira fase dos playoffs, o seed seria levado em consideração para mando, mas, né, que ia se fazer um fator ali para você viajar menos. Então, por exemplo, o Ocelotes enfrentou o Avengers, que teoricamente no seed não iria bater, né, por exemplo. Mas, ao final da fase de grupos, antes da entrada das quartas de final, né, antes das quartas de final começarem, houve uma outra votação, né, das equipes tentarem levar isso também para as semifinais, né? Informações são essas as que eu recebi, né? E teve ali a maioria dos times nos playoffs votaram para que isso se mantivesse nas semifinais, prevalecendo aí menos viagens. Por conta disso, faz muito mais sentido, né? E é a matemática básica, 2 times da Grande São Paulo e 2 times do Rio Grande do Sul se enfrentarem. A gente sabe que isso, obviamente, para Spartans e Ocelotes
é algo prejudicial, no aspecto que vão encarar equipes talvez que você já conhece mais e que estavam sendo, que foram Seed 1 e Seed 2, né? Então você tem ali do lado de lá, provavelmente quem sair daí, o franco favorito na final, né? Falei sobre isso nas perguntas da semana, mas como eu também falei para algumas pessoas que me falaram, pô, o regulamento mudou, aí do outro, não, mas tá previsto que pode mudar, né? E tudo mais, tem que ser unânime. Eu acho que a CBFA e o Brasileirão estão em constante evolução, né? Eu acho que tem acertos em alguns pontos, tem erros em outros pontos, e eu acho que tem que ter ali também um grande aprendizado e tem que ser discutido tudo que é bom e ruim. Então eu acho que é muito importante que a CBFA e os times presentes, tanto na D1 quanto na D2, eles de certa forma sentem para falar sobre os principais pontos positivos e negativos também, principalmente os negativos em aspectos a melhorar. Uma vez que isso está definido, não pode mais mudar, ou tem que deixar definido que vai ser isso até o final, ou outros cenários, outras coisas que podem ter acontecido que os times passaram durante todo esse campeonato, né? Mas essa mudança foi feita, então por isso a gente tem essas duas semifinais desenhadas dessa forma. Começando então pelo jogo lá do Sul, Porto Alegre Pumpkins e Canoas Bulls, né? Um clássico do Rio Grande do Sul, né? Duas equipes aí com características bem diferentes no seu ataque, né? O Bulls, que é uma equipe que corre muito bem com a bola, a forma como corre com a bola é muito boa, usa muito bem seu quarterback também para correr com a bola, mas é um time que está devendo muito, na minha opinião, nos últimos jogos, né? Uma equipe que tem esse volume correndo, mas quando engasga não consegue desenvolver um jogo aéreo interessante, ou pena para ganhar jogos, né? Vale lembrar que o Bulls chegou a perder um dos jogos na fase de grupos, né? O único time semifinalista que perdeu um jogo na fase de grupos. E vai encarar um Pumpkins que a defesa está fazendo um bom trabalho, o ataque veio de um jogo aos trancos e barrancos contra o Erechim Coroados, mas que achou o plano B para vencer. Então, para o Canoas Bulls se o jogo terrestre engasgar, você vai conseguir passar a bola. Se você tentar passar e não der certo, você vai conseguir correr, você vai conseguir se equilibrar. Eu acho que essa é uma das grandes questões para esse ataque do Bulls. Para a defesa, encarar esse time que quer passar mais com a bola, né? Que tem o Nicholas ali, acho que é o QB com mais TDs passados na D2, que é um cara muito seguro, cometeu poucos erros ali durante todo esse campeonato, mas que não teve a melhor das suas partidas no último jogo, viu um Erechim Coroado se ajustar bem ao plano ofensivo do Pumpkins, teve as questões ali também com os snaps, então vamos ver como o time consegue corrigir isso, se tem a volta do titular, se teve muito tempo ali para os reservas treinarem, e também, mais uma vez, se a equipe vai conseguir se equilibrar, porque a gente está falando de duas defesas que estão fazendo muito do seu papel, né? A gente está falando de duas equipes que estão na semifinal porque as defesas seguraram muito a barra também, né? Então é um jogo legal, é um jogo interessante. Eu acho que o Pumpkins é favorito para esse jogo, né? Eu acho que o Canoas Bulls tem ali aspectos para fazer um jogo bem encardido, né? De travar muito relógio, de gastar muito em cada campanha e de repente num placar um placar mais apertado eu consegui vencer, mas também Special Teams é fator para os dois lados, né? Canoas Bulls sofreu 2 erros de Special Team, um virou TD, o outro poderia ter virado uma pontuação que tiraria o time da semifinal, né? E o Pumpkins tem seus bons e maus momentos nos Special Teams, então pra gente ficar de olho. Para mim o Pumpkins é favorito a ir para a final. Six Spartans e Ocelots Futebol Americano, né? Ornelas, é a final antecipada? Não é a final antecipada. Eu acho que do lado de lá, acabei de dar vários bons motivos de por que Bulls e Pumpkins podem brigar numa final contra Spartans ou contra Ocelots, mas é indiscutível que quem sair daqui é favorito na final, né? Eu acho que são duas equipes que estão prevalecendo muito com suas defesas, são ataques que têm estilos diferentes, QBs muito diferentes, mas que tem tudo para ser um jogo muito legal. Do lado do Spartans, eu acho que vai ser um grande teste para essa linha ofensiva que vai encarar um front que é muito forte, vai encarar uma equipe que gera muita pressão, e é o mais importante, o Mamão tem sua mobilidade, é um cara que escala bem o pocket, é um jogador que consegue estender jogadas até um certo momento, mas ele não tem o fator corredor com ele. Então, se a OL não der segurança para ele, ele vai sofrer pressão, ele vai ter que ele se livrar de algumas bolas, e isso não é, e claramente não é o que você quer para o seu quarterback. Para o jogo do Mamão, eu acho que vai ser muito legal, porque vai encarar uma secundária que teve vários turnovers, mas contra o Avengers a gente viu alguns erros que deram janelas que o Avengers não aproveitou. O Avengers achou algumas formas de passar essa bola, mas a gente tem do lado de lá os dois americanos que também podem ser um fator, né? O Miles e o Nolan,
né, jogadores que dobram no ataque e na defesa. Vamos ver como que o Ocelotes vai usar esses dois caras, porque eles vão ser importantes tanto no ataque quanto na defesa. Isso para mim é indiscutível. E assim, é um duelo muito interessante. Eu acho que os caras físicos podem fazer a diferença nesse ataque. Então eu tô falando de Mega produzindo após a recepção, Shake produzindo se de repente a OL não aparecer, mas ele conseguir quebrar 1 ou 2 tackles, como a gente viu. A velocidade que alguns jogadores desse ataque podem ter e como esse ataque vai desempenhar contra uma defesa que tem um front bom, uma secundária que comete erros, mas que pode interceptar se você errar algumas coisinhas. Então é um duelo muito interessante, olhando para esse viés, olhando para o outro ataque e para outra defesa. O Ocelotes tem o Derão no comando do ataque. O Derão que não é um exímio passador. Eu acho que o que a gente viu nesse segundo semestre dele é melhor do que a gente viu no primeiro, mas contra o Ocelotes a gente teve também voltamos a ter o choque de realidade do que é o Derão passando a bola. Alguns passes que saem bem ruins da mão dele, algumas situações em que ele pode tentar passar e opta por correr, guarda a bola. Vai ser muito importante a equipe conseguir achar um equilíbrio terrestre que a gente não viu tanto contra o Ocelotes. Uma equipe, eu achei que conseguiria correr um pouco melhor com seus running backs, mas não conseguiu tanto. Então vamos ver como vai ser no aspecto de corridas desenhadas para Derão, de como vai usar, mais uma vez, seus jogadores mais rápidos ali em campo aberto. Vai encarar uma defesa que também tem um front muito bom, né? Tem um front muito bom, tem um corpo de linebackers bom, uma DL muito boa, tem uma secundária que tem nomes interessantes, tem algumas ausências ali. Então é um duelo muito interessante, é um jogo muito bom. Special Teams também é fator para esse jogo. O Ocelote se arrisca bastante, é um time muito disciplinado em Special Teams, é um time que tenta forçar erros de adversário, e o Spartans é um time que tem potencial para retornar muito bem, né? Então é um duelo muito interessante, e também vale a gente mencionar kickers, né? O Ocelotes tem o Lourençon, que é um kicker muito bom, é um kicker que já se provou em muitas situações de jogos apertados e pode ser um fator se esse jogo ficar parelho, né? Então vai ser um jogo muito legal, né? Eu acho que esse jogo ele tem mais é mais parelho, né, que a outra semifinal entre Pumpkins e Bulls. Para mim hoje o Spartans é favorito por um simples motivo: quando eu tenho 2 ataques bons, quando eu tenho 2 defesas boas, o fator quarterback é a diferença. E por mais que o Derão tenha o fator corrido, por mais que o Derão esteja melhorando como passador, por mais que o Derão consiga de repente com as próprias pernas resolver, uma mão, se ele tiver um pouquinho mais de tempo, ele vai achar janelas, ele vai achar recebedores, né? Então é um duelo muito, muito parelho, mas para mim hoje o favorito seria o Six Spartans, né, a ir para a final e decidir em casa, né? Lembrando que a final será em São Paulo, independente de quem passar para a final, né? Inevitavelmente teremos um time de São Paulo, mas independente de quem passar para a final será em São Paulo. Para fechar o nosso vídeo, temos a primeira semifinal da D1, né? Teremos o jogo entre Curitiba Crocodiles e Rio Preto Wilders. E vou falar para vocês, jogo muito equilibrado. Eu acho que é um jogo muito, muito difícil de definir um favorito. Acho que um favoritismo, mesmo para quem eu falar no final da análise, é um favoritismo mínimo do mínimo do mínimo. Eu acho que são 2 equipes que se provaram muito na sua fase de grupos. Na primeira partida de playoffs também passearam, né? O Curitiba Crocodiles, por exemplo, rodou muitos caras que a gente não está acostumado a ver tanto. Então, são 2 equipes muito boas, são 2 equipes que fazem valer muito da sua dominância, né? O Wilders faz valer da sua dominância de explosão, de ser um time rápido, de ser uma defesa que se ajusta, e o Croco faz valer da sua dominância física, né? Um time que controla a trincheira no seu ataque, um time que controla a trincheira na sua defesa. Então é um jogo que eu tô muito, muito ansioso e eu acho que vai ser muito legal. São narrativas muito interessantes. Do lado do Croco, que joga em casa, então a gente tem uma viagem de 10 horas aí para o Rio Preto Wilders também, já é um fator. Para a equipe do Croco, quem vai ser o quarterback? O Palmer nem jogou contra o Corinthians Steamrollers. Era uma precaução, ele será o titular, vai ser o Lucas Mendes, a equipe vai confiar nele, vai trazer o Palmer e tentar fazer uma coisa diferente, já que o Palmer traz o aspecto do corredor. Se for o Mendes vai conseguir ter a calma e a tranquilidade de encarar uma boa defesa e não espalhar o jogo, porque, mais uma vez, eu acho que o Mendes está cercado de bons caras ali, onde ele não precisa ser o diferencial nesse momento. Ele pode ser o cara que vai
pegar o que a defesa tá te dando e produzir aquilo ali. E é essa a diferença dele pro Taylor nesse momento. O Taylor Palmer, apesar de não ter feito nenhuma partida impressionante desde que chegou ao Croco, esse pode ser um jogo que de repente ele guarda a bola e corre para um first down, corre para um touchdown, estica uma jogada e acha alguém livre. E talvez seja para isso que você traz um cara como esse para esse momento. Mas é uma situação muito, muito interessante para a gente ficar de olho. Do ataque do Rio Preto Wilders, será que a gente vai conseguir continuar vendo esse equilíbrio terrestre e aéreo que a gente viu nos últimos 2 jogos, né? No jogo contra a Gama e no jogo contra o Brown Spiders, né? O time, só o Fidelis correu para 107 jardas no último jogo, né? O choque. Então, será que a equipe vai conseguir trazer isso? Porque vai encarar uma DL muito boa, vai encarar um front muito equilibrado. Então, será que vai conseguir fazer isso? Será que vai ser um jogo que o RPO vai tender muito mais pro passe com o Riley, que tá jogando bem, que tá tendo boa conexão com seus recebedores, todo mundo tá tendo a oportunidade de produzir, né? Você tem explosão, você tem caras verticais, você também tem os caras ali que vão ganhar poucas jardas, né? O Wilders é uma equipe que dobra muitos caras, né? A gente viu, por exemplo, o Thales, que é um dos principais recebedores, tendo interceptação jogando na defesa. Então, será que a equipe vai dobrar muito? Como que o cansaço afeta um time como esse, né? Então, o ataque do Rio Preto Wilders tem essas questões, né? É um ataque que já se provou correndo e passando. A questão é, vai conseguir correr? Vai conseguir ter um ritmo terrestre no começo para forçar o Croco a jogar mais fechado e aí abrir espaço para o jogo aéreo? Por isso que eu falo, é um jogo que eu tô muito ansioso, muito, muito ansioso, porque tem muita coisa diferente que pode acontecer para definir um vencedor, né? Eu falei do ataque do Croco. Pô, o ataque do Croco tem ótimos running backs, tem Atos, que é o melhor talento do Brasil, tem Bernardo, que é um grande recebedor, tem grandes jogadores, e é muito difícil você definir um cara que pode fazer a diferença. Algo que eu acho que vai fazer a diferença são faltas. Rio Preto Wilders é um time que comete muitas faltas. Foram 150 jardas em faltas no jogo contra o Brown Spiders, segundo as estatísticas do mapa da FABR. Então, você deu 1,5 campo para o Brown Spiders em falta. Contra o Croco, isso pode fazer a diferença. Outro fator que faz a diferença, na minha opinião, Red Zone. O Croco foi 5 de 6 contra o Steamrollers quando chegou na Red Zone. Vai ser um fator. Precisa aproveitar quando chega na Red Zone. Nem que seja com o field goal do Balca. Não dá para sair de Red Zone zerado contra um time contra o Rio Preto Wilders. As duas defesas. Vai ser jogo de se ajustar o jogo inteiro. Como eu disse, a defesa do Croco vai ter que se ajustar ao que o Wilders estiver fazendo que está funcionando naquele momento. Se um dos ataques de repente despontar muito, as defesas vão ter que achar formas, vão ter que se ajustar. A defesa do Rio Preto Wilders talvez seja a defesa que melhor se ajusta durante todo o campeonato, né? Durante as próprias partidas é uma equipe que se ajusta muito bem. Então vamos ver como que a equipe vai conseguir fazer isso. É uma equipe que tem um front forte, uma equipe que tem uma secundária muito boa. Tem o Ricky ali também, que é um cara que é caçador, né? E consegue pegar a bola de tudo que é lado. Também pode ser um fator no ataque. Então é um jogo muito interessante. É um jogo que eu tô realmente muito, muito indeciso. Eu tô muito, muito indeciso. Meu favoritismo para esse Croco, meu favoritismo para esse jogo é o Croco, mas assim, por um mínimo detalhe, eu acho que tem o fator da viagem que pode pesar um pouco pro Rio Preto Wilders. Eu acho que se o Wilders não conseguir correr com a bola, isso pode afetar um pouco mais esse jogo aéreo do que afetou nos outros jogos, né? Vai encarar uma defesa que tem bons caras também para parar. E eu acho que talvez seja o primeiro jogo em que a defesa do Wilders fisicamente vai ser muito mais desafiada. Se isso vai se traduzir num jogo em que a defesa vai sofrer, eu não sei. Mas eu acho que é um jogo que ela vai ser muito mais desafiada. Mas esse favoritismo do Croco, ele também passa muito pela questão do quarterback, né? Eu acho que o Lucas Mendes, como eu disse, o Lucas Mendes parece o cara mais pronto para esse ataque, mas o time decidir vir com o Taylor e de repente o Taylor continuar fazendo o que a gente viu até agora, que não é muito acima, né? Não é desrespeito nenhum. A gente tô falando baseado nos 2 jogos dele aqui, que foram jogos bem ok, né? Teve um jogo ok contra o Dragons, aí contra o HP ele foi tirado do jogo depois de tomar uma pancada. Então, assim, é bem dividido. E, assim, o Wilders ganhar, zero surpresa. Acho que o Riley já se provou no comando desse ataque. O Ricky Jones pode ser uma diferença. O Wilders também pode vir com uma estratégia diferente de gastar relógio. O Croco pode vir com essa estratégia e acabar não dando certo. E o início do jogo pode ser um grande fator também.
né? A gente sabe, se de repente o jogo começa 14-0 para um lado, ou começa com 2, 3 turnovers seguidos, muita coisa pode mudar. E os special teams também podem ser um fator, né? A gente tá falando aí de dois times que tomam muito cuidado com isso, né? Rio Preto Wilders tem um kicker também, que é o Ganso, que tá voltando e que pode ser um fator. O Croco tem o Balca, que já ganhou nacional para esse time com a perna. Então é um jogo muito interessante, duelo muito bom. Para mim, favorito é o Croco por muito detalhe. Muito, muito detalhe. O Croco, para mim, é favorito para esse jogo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo para que mais gente possa conhecer e acompanhar o futebol americano brasileiro, que está agora na sua reta final. Literalmente, como eu falei, estamos aí em fase de semifinais, tanto da BFA quanto do Brasileirão. Então, se você puder compartilhar para que mais gente conheça e queira entender um pouco mais dos times, eu agradeço pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode conhecer o meu projeto do Apoia-se, onde a partir de R$1 por mês, você pode me ajudar a continuar criando conteúdos e você também recebe conteúdos como esse de forma antecipada. Beleza? Tamo junto e até a próxima!